Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Pablo, eu trabalho na CVC há quase 2 anos e lá eu tinha um colega que incentivava a gente a dar palestra em eventos e uma dica que ele me deu era se inscreve primeiro e depois você faz a sua palestra, senão você nunca vai fazer, né? E aí eu fui fazer isso e um dia depois que o pessoal me chamou para dar palestra, eu estava assim, olhando para o meu computador, tentando fazer o primeiro slide, meio desesperado. E aí, ontem, eu já estava nesse estado aqui, mas eu acho que eu consegui, então eu espero que vocês gostem aí do que eu tenho para dizer. Então, falando um pouco do assunto, eu não vou me aprofundar muito nas duas libs, eu quero dar mais um overview, é mais para quem usa o Enzyme hoje. O Nick perguntou quem usa, e eu não consegui ver. Quem que usa aí? Levanta a mão, por favor. Bastante gente. E o Testing Library, alguém já usa? Beleza. Então, eu vou dar primeiro um overview sobre o Enzyme. Ele é uma lib que te ajuda a testar os seus componentes React. Então, ele renderiza, ele pega o retorno e te dá utilitários para você poder navegar na árvore de componentes, fazer seleções usando seletores CSS ou pelo nome do componente, e acessar props, state e executar os métodos daquele componente. Já o Testing Library, ele tem uma filosofia que é uma frase que é o princípio guiador da lib, que é um tweet do criador dessa lib, que diz mais ou menos assim, que quanto mais os seus testes se parecerem com o comportamento do seu usuário, mais confiança o seu teste vai te dar. E a gente vai ver muito isso nos exemplos que eu vou mostrar aqui. Então, o Testing Library ele é dividido em duas libs. Na verdade, tem mais libs, né? Mas a principal é o Testing Library DOM. Ele é o core do Testing Library. E tem o Testing Library /React, que é o que todo mundo que vai testar com React vai usar. Então, ele entrega tudo que o DOM entrega ali, o Testing Library DOM, e te dá um utilitário para você poder renderizar os componentes. O Testing Library ele tem basicamente 3 tipos de utilitários que ele te dá para facilitar os seus testes. O primeiro são queries, depois o fire event e o async utils, que são utilitários assíncronos. Então, as queries, a gente tem essas daqui. Do lado direito ali são os tipos de query. Então, o que é uma query? É uma função bem simples que te ajuda a encontrar um elemento na página. Então, por exemplo, se você precisa encontrar um input, você vai usar o byLabelText, por exemplo, que aí você encontra um input através de um label que tem um determinado texto, ou encontrar um input pelo placeholder dele, e assim por diante. Essas queries elas estão numa ordem de preferência que o Testing Library recomenda. Então, o ideal é que você consiga selecionar elementos usando aquelas queries mais de cima ali. E aí tem as variações, para cada tipo de query tem essas variações do lado direito, do lado esquerdo, que é o get, get all, query, query all, find, find all. O get, ele é uma variação que ele só vai conseguir encontrar um e apenas um elemento na página. Se ele não encontrar nenhum, ele lança um erro, e se ele encontrar mais de um, ele também lança o erro. O get all é quase a mesma coisa, só que ele permite encontrar mais de um elemento. O query, ele permite você não encontrar nenhum elemento, ele não vai lançar o erro, então é útil para você testar que se um elemento não está aparecendo na tela. O query all é quase a mesma coisa, só que ele não dá erro se encontrar mais de um elemento. E o find, ele é assíncrono, então você consegue fazer um find ali e se o elemento não está na tela ainda, você dá um await e ele vai esperar aparecer na tela para guardar aquele elemento numa variável. Aí tem mais esses 2 tipos de utilitários, que são o fire event, ele serve para você despachar eventos nos seus elementos, tipo click, change, input, para você poder interagir no seu teste. E os utilitários assíncronos, que servem para você esperar um elemento aparecer na página, ou ele sair, ser removido, ou ter alguma mudança no DOM. Ele é basicamente o find aqui, as variações do find, ele usa esses utilitários assíncronos. E aí a gente tem, por fim, o Testing Library /React, que antigamente era chamado de React Testing Library, mas mudou recentemente. E ele entrega tudo que o Testing Library DOM entrega e mais uma função de render para você poder renderizar o seu componente e já desestruturar as suas queries e seus utilitários direto daquele componente.
Aí tem embaixo um exemplo de como que usa ele. E o que o Testing Library não faz, né? Ele não faz shallow rendering, não faz static rendering, ele não faz uma navegação na árvore de componentes. Você até consegue fazer igual você faz no navegador, tipo document.querySelector all, coisas do tipo. E ele não consegue pegar uma instância de um componente, então você também não consegue acessar e setar props, nem state. Aqui embaixo tem um link de onde eu tirei essa listinha do próprio criador da lib. E enquanto eu estava escrevendo essa palestra, eu decidi pesquisar alguns tutoriais de OnZyme para ver se eles recomendavam fazer os testes do jeito que a gente fazia lá na CVC. E basicamente todos eles começam com um tipo de teste bem simples que eu vou mostrar agora. No caso é com esse componente aqui de uma página de destinos. Vou testar esse componente de tabs aqui. Então o teste do Enzyme ele ficou mais ou menos assim. Você monta o componente e aí cria um snapshot. O snapshot ele é um recurso do Jest que salva o que você passou ali no inspect e aí cada vez que passar de novo no teste, ele vai comparar o snapshot atual com o que foi salvo na última vez. O snapshot desse componente ele fica assim, ele é bem mais comprido que isso, está cortado ali, mas ele tem tudo que o componente retorna. Então ele é repleto de detalhes de implementação, por exemplo, nome de componente, nome de prop. Isso é uma coisa muito ruim, é o primeiro problema que eu queria falar do snapshot, porque qualquer refatoração que você fizer pode quebrar o seu teste. E a gente sofria muito com isso lá na CVC. Então é um falso negativo que acontece com frequência quando você testa desse jeito. Aí é um exemplo de uma quebra do teste com nome de classe, porque as nossas classes CSS eram geradas dinamicamente. Ele concatena com um contadorzinho, e aí toda vez que muda o número que ele gera, aí quebrava o snapshot. Um outro problema é que muitas vezes é difícil de entender o diff do snapshot, porque você tem que ficar scrollando para cima e para baixo para poder ver todo o conteúdo daquele componente, e aí você fica meio perdido ali, você não consegue validar direito se o componente deveria estar retornando aquilo ou não. Aqui é um exemplo um pouco exagerado de que eu peguei na internet, mas é quase isso que acontece às vezes. Você não consegue validar de forma ágil se o seu teste está certo ou não. E tudo isso leva o dev a se tornar um pouco descuidado e acaba atualizando o snapshot por atualizar. Ele não pensa mais se o teste deveria estar validando aquilo ou não, até porque com o snapshot você não fica clara a intenção do teste. Você só está testando o retorno do componente. E lá na CVC acontecia bastante isso. A gente chegava a commitar só uma mensagem assim, update em snapshots. Então a gente não dava atenção nenhuma mais para o snapshot, só atualizava para o teste continuar passando. E aí tudo isso resulta numa falsa sensação de que o seu teste está cobrindo aquele cenário quando na verdade não está, e você acaba não escrevendo o teste adequado para aquele caso. Então, como seria esse teste usando o Testing Library? A gente renderiza o componente e aí a gente faz duas queries, buscando pelo título ali do botão da primeira aba e buscando pelo conteúdo da primeira aba também. Então, ali a gente está validando. A intenção do teste fica clara, porque a gente testa coisas específicas que deveria estar acontecendo, que é o que realmente importa para o usuário, e ele baseia-se na renderização do componente de fato, porque o render do Testing Library ele pede para o React renderizar. O Enzyme ele pega o retorno do componente só. Então a gente consegue fazer uma validação mais fiel com o que acontece no DOM de fato. Agora um outro exemplo, aqui é dessa vez com interação, no caso eu vou trocar de tab. No Enzyme o teste ele é mais ou menos assim, a gente valida que o state interno ali está com um tab igual a 0, depois encontra o primeiro botão e simula um clique, e aí a gente espera que o state do tab mude para 1. Só que o problema desse teste é que ele baseia-se na implementação, então se eu mudar o nome do state ou não usar mais esse botão, usar outro componente com outro nome,
ou outro constructor, aí ele vai quebrar esse teste, sendo que o componente continua funcionando. Então, e ele também não garante que o conteúdo certo está aparecendo, porque ele não valida o DOM, ele está validando só o state ali do tab. E como ficaria com o testing library? A gente renderizaria, aí a gente olharia, procuraria pelo botão que ativa a segunda tab, clica nele e aí a gente espera que o conteúdo da segunda tab esteja aparecendo. Então, esse teste ele se importa só com o que está aparecendo no DOM e só interage com o DOM e ele valida o que o usuário de fato está vendo ali na tela. E ele é um teste mais resiliente também, porque ele não quebra com qualquer refatoração. E por que é ruim testar detalhes de implementação, né? Porque os testes eles podem quebrar, mesmo quando o componente continua funcionando, depois de uma refatoração, então isso é falso negativo. E os testes podem passar, mesmo que a sua aplicação não esteja funcionando. Por exemplo, no caso daquelas tab, eu estava testando se o state estava com tab 1, mas eu não estava testando o conteúdo que estava aparecendo. Alguns exemplos para você saber se você está testando detalhes de implementação. Se o seu teste tem nomes de classes, ou nome do state, ou de props, nome de componentes, enfim, qualquer coisa que o usuário no final não vê, provavelmente você está testando detalhes de implementação. E agora um outro assunto, como que o Testing Library ele ajuda na acessibilidade, né? A gente tem uma página de checkout lá na CVC que a gente está construindo e tem esse spinnerzinho. Aí como que a gente validaria que ele está... A primeira renderização do componente, ele mostra o spinner com o enzyme. Eu faria provavelmente um find por esse componente chamado progress, ou usaria snapshot, por exemplo, também. E agora, como que seria com o testing library? Eu poderia fazer algo do tipo também, usando o seletor CSS, só que o recomendável é usar uma das queries. E olhando para as queries, a primeira query que parece ser mais adequada é o by title. Então, eu teria que adicionar um title para o SVG, e, consequentemente, o SVG ia ficar mais acessível, porque é importante ter o atributo title para leitores de tela, e aí eu consigo validar no meu teste. Então, para eu poder testar, eu tive que deixar o componente mais acessível. Isso é uma forma que o Testing Library ele encoraja a acessibilidade e boas práticas. Então, o teste ele fica mais ou menos assim. Eu renderizo, aí eu dou um get by title, espero que ele esteja no DOM. Agora, falando um pouquinho dos utilitários assíncronos, tem essas funções aqui. A primeira função é a mais genérica. Ela tem um timeout de 4.500 milissegundos, que é 500 milissegundos a menos que o padrão do Jest. Então, ela garante que vai rodar dentro do tempo que o Jest espera. E aí tem uma outra função mais específica para você esperar um elemento aparecer na tela, outra para ver se houve alguma mudança em algum elemento e outra para esperar que o elemento foi removido. Um exemplo de uso disso é nesse componente aqui, que é um dialog, que ele tem uma animação em JS, e aí o teste ele fica mais ou menos assim, a gente renderiza, aí encontra o botão que abre o dialog, que é esse ver resumo, depois a gente espera que o título do dialog apareça na tela, e aí clica em fechar, e aí depois espera que o título do dialog não esteja mais aparecendo. Dúvidas e dificuldades que a gente teve quando a gente começou a usar o Testing Library. A gente não teve nenhuma dificuldade muito grande em usar, a migração foi bastante fluida. Acho que a maior dificuldade foi na mudança de mindset, porque a gente fica meio perdido quando vai começar a testar com o Testing Library. A gente não sabe como que vai selecionar aquele elemento, se sente um pouco incapaz de fazer o que você quer dentro do teste. Mas o que ajuda muito a você começar a testar é pensar como que o usuário encontra aqueles elementos na tela, né? Porque se é ele que vai usar o seu sistema, ele vai seguir um modelo mental para encontrar o que ele precisa. Então, quando você começa a olhar do ponto de vista do usuário, você consegue pensar em um teste que você consegue fazer com o Testing Library. Outro problema, eu acho que
parte das vezes que a gente teve dificuldade foi mais com a API do DOM e com JavaScript, e não com a lib em si. Então, por exemplo, formulários, a gente teve sempre que fazer muita experimentação com DevTools e fazer consultas no MDM para lembrar de algumas coisas, como mudar o valor de um campo programaticamente, por exemplo. E, nesse sentido, a experimentação com DevTools ajuda muito a você conseguir dar continuidade no seu teste. E, recentemente, a gente encontrou uma outra lib também, que é o Testing Library /UserEvent, que ele tem simulações de eventos de uma forma mais abstraída. Então, por exemplo, com o Fire Event, você teria que fazer um change, você teria que passar o target e o value ali, que é igual como você faria no DevTools. Então, User Event, a gente usaria só o type ali, e ele simula todos os eventos necessários que acontecem quando o usuário interage. Então, por exemplo, ele foca o input, depois ele digita uma letra, depois de alguns milissegundos ele digita outra, e assim por diante. Então, fica uma simulação mais próxima do real que o usuário faz. E tem essas funções aqui, click, double click, type, select options. Tem algumas outras também que estão em desenvolvimento ainda, mas ajuda bastante, principalmente no nosso caso, para testar formulário, que quando a gente foi usar uma lib de terceiros, a gente não conseguia trigar o on-click ou on-change de alguns inputs, e essa lib ajudou a gente nisso. E as maiores dificuldades foram essas, não foi bastante simples a migração. Agora, dicas para, caso você queira começar a usar o Testing Library, é adicionar no projeto. O setup não é muito difícil. O JS ele já vem com JS DOM, então já tem um DOM disponível. E aí você pode adicionar os matchers também para você poder fazer asserções mais facilmente. E começa a testar novos componentes com o Testing Library e vai refatorando os componentes que foram quebrando com muita frequência ou que você achar necessário. Tem essa frase aqui também que é do Guilhermo, um dos criadores do Next.js, que é bastante emblemática, e o Kent, que é o criador do Testing Library, fez um post sobre também. E ela diz assim: escreva testes, não muitos, e a maioria de integração. Escreva testes, não tem muito segredo, a gente já nem discute mais isso, né? Não muitos, é aquela famosa discussão sobre o coverage, quantos % é o ideal para você testar sem que você perca muito tempo ou não valha mais a pena continuar testando. E a maioria de integração. Lá na CVC a gente teve uma experiência muito compatível com esse último ponto aqui, porque a gente automaticamente passou a testar mais por integração, por a gente precisar de que os elementos apareçam no DOM para você interagir com eles. Então, você tinha que clicar em algum botão para poder aparecer outro componente e interagir com ele. E aí a gente acabou naturalmente fazendo mais testes por integração. E tem uma outra coisa também que o Kent, o criador do Testing Library, ele formalizou, entre aspas. Ele criou esse diagramazinho de troféu para exemplificar quantos testes de cada tipo você deveria fazer. Então, ali na base, a gente tem os testes estáticos, que seria slint ou tipificação do seu JS. Aí tem os testes unitários, testes de integração e end-to-end. Os que estão mais embaixo são testes mais baratos, mais rápidos de fazer, só que eles cobrem cenários mais simples e não te dão tanta confiança no todo. E os testes que estão mais para cima ali, o end-to-end está no topo, eles são testes mais caros, mais lentos de rodar e resolvem problemas mais complexos, ajudam a te dar mais confiança em cenários difíceis. E a teoria do Kent é de que testes de integração eles estão num ponto de equilíbrio ali, então eles são um pouco mais caros, são um pouco mais lentos, mas eles testam casos relativamente complexos. Então, ele é um dos melhores custo-benefícios. E a gente percebeu isso bastante na prática durante o desenvolvimento. Então, para finalizar, só resumindo as diferenças do Enzyme e do Testing Library. O Enzyme ele se baseia muito no retorno do componente. Já o Testing Library ele trabalha só com DOM, que foi renderizado de fato.
O Enzyme, ele facilita a navegação na árvore de componentes. O Testing Library não tem isso, você só tem seletores humanizados. É uma forma de encorajar boas práticas. O Enzyme, ele simula as interações, você pode acessar os métodos e executar eles manualmente. Já o Testing Library, ele só trabalha com DOM, então você tem que interagir com os nodes do DOM e ver o que resultou ali na tela. E o Enzyme, ele testa muito a implementação, e o Testing Library, ele testa do ponto de vista do usuário final. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E happy testing.